Tudo bem, meus amigos? Canal Fora da Gaiola. No vídeo de hoje nós vamos falar como fazer para que você não perca as suas aves, porque é isso que tem acontecido com muita gente que treina a ave para vir no dedo. Bom, primeiramente a gente tem que fazer uma diferenciação entre fugir e perder, né? Fugir é quando a ave é muito assustada, sai da gaiola e ela foge daquela gaiola desesperada. Se perder é quando a ave é mais calma, mais mansa, sai e se perde no terreno. Então, gente, primeira coisa que as pessoas têm que entender é o quê? Deixa eu chegar aqui para perto. Primeira coisa que a pessoa tem que entender é o quê? Fazer recall, fazer a ave vir para o dedo, não faz com que a ave se perca, né? Isso aí é que a pessoa não entendeu ainda, né? A pessoa lá do voo livre americano fica chamando a ave pro dedo, treinando isso dentro de casa e tal, sai, de repente está lá de fora, a ave assusta e se perde e não sabe voltar. Vamos pensar, é uma coisa lógica e óbvia que está passando batido aí. Não é, por exemplo, vamos supor que você com sua mãe, você com sua mãe aí. Você é apaixonado com sua mãe é apaixonada com você, vocês têm uma relação maravilhosa de mãe e filho, beleza? Mãe e filho e tal. Aí vocês estão sobrevoando a selva amazônica, o avião cai lá, vocês dois sobrevivem muito bem. E você fala pra sua mãe, ô mãe, eu vou ali buscar... Fica quietinho aí que eu vou procurar água pra gente tomar, beleza? E aí você sai dali do acampamento que você tá com sua mãe e sai embrenhando no mato, desesperado, procurando água, vai andando, anda lá 2 quilômetros. Quando você olha para trás, por maior que seja a sua relação com a sua mãe, você não sabe voltar. Então são duas coisas completamente diferentes. A sua relação com a ave não tem nada a ver com a ave aprender o caminho de casa. Então, independente da modalidade que você adote de voo livre, você tem que ensinar. Se você não quer perder a sua ave, você tem que ensinar ela o caminho de casa, né? Hoje mesmo eu vi num grupo internacional de voo livre uma pessoa fazendo um voo livre americano com o grande Alexandre. Ele falou, ele não me obedece muito não, mas no final do dia ele sempre volta para casa, ele não responde os recall. Então essa pessoa de alguma maneira proporcionou ao pássaro o conhecimento do terreno. Então vamos lá. Como é que você faz? Vamos supor, você tem um passarinho, é o que o Alfredo Filal falava. As aves não suportam grandes saltos e as pessoas nos treinamentos dão grandes saltos. Isso que é o erro. As pessoas fazem grandes saltos. Você tem uma ave, você treinou recall com a ave dentro de casa, beleza? Ou você tem uma ave dentro da gaiola, você está treinando ela lá para voltar para a gaiola, nesse sistema nosso aqui. Aí a ave só conhece a sua casa. Dentro de casa, só conhece a sala, não conhece mais nada, nem vê, ela viu. É igual a história da selva amazônica. Você saiu, andou, depois, quais os pontos de referência para você voltar? Você não sabia como voltar, você ficou perdido. Mesma coisa a ave. Você só cria ela dentro de casa, fazendo recall ou ensinando gaiola. De repente você leva ela para o lado de fora e abre a porta da gaiola. Primeiro é a mesma coisa que você tirar a pessoa da Terra e levar para um planeta diferente. Porque a ave vai chegar aqui fora, lá dentro de casa é mais escuro. Só essa luminosidade já vai deslumbrar ela. Já vai deixá-la agitada, excitada, apavorada, né? Então a ave tem que ser acostumada desde pequena não precisa ser pequena, tem nada a ver com isso que eu falei. A ave tem que ser acostumada ao ambiente externo que ela vai ficar. Por isso que eu falo, eu treino lá em casa, dentro de casa, para a ave estar treinando em segurança. Treinou, acabou o treino, fecha a gaiola, trago a gaiola aqui para fora e deixo o bicho em vários lugares. Para já começar a conhecer onde mora. Para não ser um choque a hora que ele sair da gaiola, não ser um choque, porque ele já está todo dia aqui, ele já viu aquela árvore, já viu o matagal, já viu o vento balançando, já viu os pássaros. Hoje mesmo, agora mesmo, passou um falcão coleiro brigando com um carcará. Eu acho que o carcará levou a melhor hoje, viu? Uma gritaria, rapaz, eles pegaram do céu mesmo lá, brigaram feio. Então você traz a ave para fora para ela começar a conhecer. Você tem que proporcionar à ave o conhecimento do território. Então a sua relação com a ave não tem absolutamente nada a ver com a ave se perder, ok? Você tem que proporcionar. Então você traz a ave para fora da sua casa todo dia,
né? Deixa ela ali conhecendo e vai treinando dentro de casa, mas todo dia tá ali, né? Agora, a diferença é que o pessoal do Brasil no voo livre americano treina uma ave só, aí fica muito difícil. Eu não vou falar desse método, porque aí eu vou falar do meu método. Então aí, você treinou dentro de casa, né? O bicho lá no meio mais escurinho e tal, treinou, beleza. Acabou de treinar, traz aqui pra fora. Minhas aves ficam 24 horas por dia aqui, ó. Meia hora eu tiro, vou lá dentro, treino, volto com elas aqui pra fora. Fica aqui pendurada, cada hora tá pendurada num lugar, conhecendo. Beleza? Então agora, então essa ave já está acostumando com esse ambiente. Se você não fizer isso, se você cria uma ave na gaiola e ela fugir da gaiola, passar pela janela, ela entra, dá de cara com esse mundão, ela entra em pânico. Isso aconteceu comigo. Comprei um passarinho outro dia, pus no viveiro, antes de eu treinar, eu abri a porta do viveiro, ele saiu, deu de cara com esse mundão, tomou uma linha reta e subiu. Nunca mais vi ele. Claro, aí, o bicho não conhece aqui, entra em pânico, sai desembestado voando, e não é que ele não é que nem sabe voltar, ele não... Por que ele voltaria? Nem tem por que ele voltaria, se ele não tem nada fixando aqui. Então a gente vai fazer o quê? Mostrar pro bichinho, né? Como se fosse uma criança. Olha, você mora aqui, meu filho. Você mora ali, tá vendo aquelas árvores ali? Aí você vai lá, pendura naquela árvore, pendura na outra, pendura aqui, para ele ter visão de vários ângulos, né? Para isso não ser um choque para ele. Alfredo Filó falava isso demais, demais. Não adianta. Você treina dentro de casa e já leva para um lugar aberto assim de uma vez. Não, treinou, acabou o treino, leva para fora, deixa o dia inteiro lá do lado de fora. Eles ficam aqui, ó, as gaiolas penduradas. Beleza, aí você vai ajudar. Como é que nós vamos ajudar esse pássaro, né? Nós vamos ajudar na hora de começar a soltar aqui fora, depois que treinou lá dentro exaustivamente, nós vamos ajudar ele nessa tarefa de conhecer o terreno. Porque ele tem asa, ele pode sair voando para muito longe. Então o que eu quero? Eu quero que ele saia e não voe para longe, eu quero que ele fique por aqui. Por isso que eu vou e solto só um. Vou fazer na fase do rodízio, eu solto um, ele não vai distanciar do bando dele. Se ele já está sendo treinado lá 15 dias dentro de casa, quando você solta uma ave debaixo de uma árvore, para ele ter essa segurança, porque já quando você, mesmo ele ficando aqui 15 dias na gaiola, aqui ó, quando ele sai da gaiola aqui pela primeira vez, ele tem medo, porque ele não está vendo mais pelas grades. Ele tem medo e muito medo. Então, aí no dia que eu vou começar a soltar, eu solto um e debaixo da árvore para dar uma segurança para ele. Solto não, eu abro devagarzinho a portinha e deixo ele sair sozinho, para ele não assustar. O pássaro, se você não quer perder ele, ele não pode assustar. Então ele tem que sair tranquilão, ele sai ali, sai um, você fecha a gaiola, deixa o resto lá. Aí ele vai para a árvore, começa a subir, começa a andar na árvore, mas ele não vai se afastar. Primeiro porque ele já está conhecendo aqui há muito tempo já, né? E como o bando dele está ali, ele não se afasta do bando. Eu mostrei isso no outro vídeo. E outra coisa que eu sempre faço, eu não abro mão disso, eu gosto de fazer, pode até não precisar, mas eu faço, porque eu não quero perder passarinho. Soltei ele, né? Saiu um, isso é para ele aprender onde que ele mora, né? E se localizar. Ah, tá, eu moro aqui, lá tem uma referência, olha lá, tem uma torre lá, ó, lá tem uma mata, tem um pau seco do lado de lá, beleza, eu moro aqui. Aí vamos supor que ele resolve dar um voozinho para mais longe, né? Sai um voo mais arrojado, vamos supor. Então eu tenho o bando dele aqui, não tem relação nenhuma comigo, pássaro, hein? Tudo pássaro bravo. Eu tenho o bando dele aqui, mas às vezes o bando dele não está vocalizando. Então o que eu faço? Antes de soltar a primeira ave aqui, eu já gravei a vocalização, né? E aí eu deixo tocando pertinho da gaiola do bando a vocalização, que estimula o bando a ficar piano, né? E o pássaro, às vezes, ele saiu aqui, ó, porque aqui, vamos dizer, tem árvore demais, ele sai e perde o visual. Ele perde o visual aqui muito fácil, porque é mato pra caramba, pra todo lado é mato, muita árvore, ele perde o visual. Com essa gravação, que eu coloco ali, a gravação, e eu coloco bem alto, ele saiu, foi para uma árvore lá para trás, ele não está vendo mais aqui, mas ele está escutando a vocalização do grupo dele, porque eu gravei previamente. Então assim ele consegue ir mais longe, se orientar
pelo ouvido, e eles têm uma audição muito melhor que a nossa, né? A visão deles também é melhor, ele consegue voltar. Então, cada vez ele pode fazer excursões mais longe. Eu calculei aqui que essa vocalização, tranquilamente, para um pássaro, uns 300 metros de raio, do jeito que eu ponho aqui, ele consegue escutar. Então, eu estou ajudando ele a conhecer, né? O Alfredo Filol, ele saía andando com os passarinhos pelo território lá. Saía andando, que era passarinho de papinha. Saía chamando, andando, né? Saía fazendo isso aí. Mas as minhas aves são todas bravas, não tem jeito de eu fazer isso. Então, para você não perder o pássaro, você tem que entender que a sua relação com o pássaro não tem nada a ver nada. Ele não vai ficar no território por causa da sua relação. Não vai ficar por causa disso, né? Porque se ele tomar um susto, se ele se afastar um pouco mais, ele já tem que conhecer esse terreno. Então, por isso que eu falo, a relação com a ave, vínculo afetivo com a ave não serve para nada, nesse aspecto que eu estou falando. Inclusive, nós temos um treinador experiente da outra modalidade de voo livre americano, que é a com vínculo. Ele treinou exaustivamente as araras dele e toda vez que ele sai com essas araras, as araras se perdem, porque cada hora ele está num lugar diferente. Aí dá um ataque de gavião, as araras saem voando e acaba se perdendo. E o pai dele mesmo fala com ele. Isso é ele que falou, não estou inventando não. É ele que falou. O pai dele chega e fala assim, poxa, mas perdeu de novo, né? Mas é uma coisa normal, aí a ave não sabe onde que ela está. Cada hora você leva ela para um lugar novo, né? Se ela se assusta, tem uma perseguição, quem que vai estar em primeiro lugar na hora de uma perseguição? O instinto de sobrevivência. Não é o instinto, não é o elo com o tutor mais, é o instinto de sobrevivência. Se a ave estiver prestes a ser morta por um predador, ela vai desembestar e vai fugir o máximo que ela puder, né? Então a maneira de você fazer, para você parar de perder ave, os amigos meus perderam ave esses dias aí, ó, toda hora um perde uma ave, toda hora, mas a pessoa sequer tira a ave de dentro de casa. Nem pendurar as gaiolas do lado de fora, a pessoa faz isso. A pessoa deixa o passarinho dentro de casa o tempo inteiro. Aí o passarinho sai pela janela, deu de cara com esse mundão, não tem nenhuma referência para voltar, as pessoas criam um pássaro sozinho, não tem uma âncora lá, não tem nada para atrair, não tem uma fêmea, não tem nada. Esse pássaro sai e se perde no mundo. Some, entendeu? Então, é entender isso aí, porque as pessoas acham que fazendo recall, que a ave vai ficar no território, não vai ficar no território. Isso não segura a ave. Somente o conhecimento dela, adquirido por ela, daquele mapa ali, ó, né, vai fazer com que ela saiba voltar. E, inclusive, se tiver coisas atrativas para ela voltar, né? Porque se não tiver nada atrativo, por que ela vai voltar? As minhas aves voltam por quê? Por minha causa? Não. Elas voltam por causa do bando delas, por causa da comida, né? Porque elas foram treinadas a fazer esse movimento dentro de casa, foram treinadas esse comportamento, abre a gaiola, sai, voa, volta, ganha o super prêmio. Isso é um treinamento, é um condicionamento que a gente está fazendo. Então, vocês entenderam? É só gravar isso. Recall não tem nada a ver com fixação de ave e território. Se tivesse a ver, como é que você explica eu ter treinado diamante mandarim, manon, esses passarinhos que não fazem elo nenhum, né? E eles funcionam muito bem, esses passarinhos saem muito bem, têm uma capacidade de memória muito boa. Beleza? Então é isso aí. Não faça... pensa nisso aí, é uma coisa muito óbvia, muito óbvia. Se você está lá em Xangai, se for abduzido por uma nave alienígena, te deixar lá 3, 4 quarteirões, vamos pôr mais longe, vamos colocar você a 1 quilômetro do hotel. Você não fala chinês, você não tem celular, você não tem GPS, você não tem nada, você só fala português, ninguém te entende. Como é que você vai voltar para o hotel? Você nunca viu aquilo. Então você tem que expor a ave todo santo dia ao ambiente que ela vai, né? Se quiser, você pode até andar com a ave, carregar a gaiola para lá e tal, para ela conhecer tudo. Eu não faço isso, eu já vi que não precisa. Basta eu colocar aqui em vários locais que elas têm aprendido muito bem. Então, de vez em quando, escapa um da gaiola, fora de hora, chovendo. Ela sai, dá uma sumida aí, como ela já está treinada, já isso aqui já é comum para ela. Ela dá uma volta aí, daqui a pouco ela está aí de volta.
entendeu? Então, o que eu falo, o bando você só vai soltar mesmo depois que cada ave individual tiver passado por essa experiência. Todas as aves precisam ter o mapa do território. Se elas não tiverem o mapa na cabeça dela, né, complica. Todas as aves têm que estar dessensibilizadas a respeito do mundo. Nada pode assustar elas, nada pode assustar. Por isso que a necessidade de exposição o dia inteiro, né? Porque uma ave que se assusta, ela voa para longe. Se ela voa para longe sem conhecer o território, ela se perde. Só isso aí. Falou, gente? Abraço para vocês aí. Fica com Deus. Espero que todo mundo esteja com saúde. Obrigado por assistir o vídeo aí.